Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento aqui, especial, a trabalhadora Maria Isabel, que fez um depoimento sincero e que expressa a realidade do povo brasileiro de forma muito direta, a quem eu cumprimento. Bom, eu sou bancário há 27 anos e há 27 anos convivo, pela minha participação no movimento sindical, com realidades muito diferentes de trabalhadores das mais diversas categorias. E sou secretário-geral de uma central de trabalhadores, a Intersindical, fundada em março de 2014. Na nossa opinião, as pautas que estão prevalecendo nessa casa, infelizmente, não são as pautas que interessam a maioria do povo brasileiro, a classe trabalhadora, as mulheres e homens que constroem a riqueza desse país, mas que, na maioria das vezes, não usufruem dessas riquezas produzidas. Na nossa opinião, a pauta da reforma trabalhista, da reforma da Previdência e desse projeto de terceirização não são reformas, são verdadeiros desmontes da Constituição, das conquistas de mais de 70 anos, para engordar o lucro de uma minoria bilionária, de um punhado de bilionários que não sequer conhece o povo brasileiro e não tem o menor compromisso com o destino de milhões de pessoas. Aqui se falou já do trabalho temporário, né? Atualmente, a lei que vigora, o trabalhador contratado em caráter temporário, ele não tem direito à multa de 40% do fundo de garantia, não tem direito ao aviso prévio. E, de acordo com o texto votado na semana passada, o 4302, com ampliação do tempo e das possibilidades do trabalho temporário, o que vai acontecer numa economia em que prevalece a alta rotatividade, milhões de trabalhadores são contratados pelo emprego direto, pelo contrato regular, e não chegam a completar um ano. O que vai acontecer é que esses trabalhadores já serão contratados diretamente pela lei do trabalho temporário e vão perder, inclusive, o direito às férias, que hoje teria, além desses direitos. Nós temos um mercado de trabalho altamente rotativo, né? Os dados estão aí para demonstrar que o mercado de trabalho não tem nada de rígido, é flexível, né? Nós temos um dos salários mais baixos do mundo, né? Uma sociedade das mais desiguais do mundo, e esse conjunto de medidas não vem em benefício do povo brasileiro. O que nós teremos com o aumento do prazo do trabalho temporário é o fim do emprego com menor segurança, é o fim do emprego fixo, se a gente pode chamar assim. Teremos uma legião de trabalhadores temporários. Alguns dizem, os defensores dessas medidas dizem que é para gerar emprego. Esse, inclusive, é a falácia, na nossa opinião, o que mais se fala e se falou para aprovar esse projeto que foi ressuscitado das catatumbas, que nenhum parlamentar, ou pouquíssimos parlamentares que estão nessa casa, debateu quando ele tramitou. E, portanto, a sua votação, na nossa opinião, agride o rito constitucional, agride uma série de questões que nós devemos falar. Na nossa opinião, senhores e senhoras deputados, o que essa casa deveria debater é como é que a gente resolve o problema e a situação dos mais de 12 milhões de trabalhadores terceirizados, que não têm direitos iguais, que têm salários menores, que têm uma jornada de trabalho ainda maior, que são as maiores vítimas de acidente de trabalho, que são as maiores vítimas de morte no trabalho. Nós deveríamos estar discutindo aqui como igualar os direitos dos trabalhadores terceirizados às garantias dos trabalhadores diretamente contratados. Essa deveria ser a pauta dessa casa. Ao contrário de buscar melhorar a condição de quem está terceirizado, de quem está precarizado, o que está se debatendo, infelizmente, é como jogar todo mundo de cima para baixo, como achatar os salários, como reduzir os direitos, como piorar as condições de trabalho, como aumentar a jornada, para quê? Para aumentar o lucro de uma minoria que, na nossa opinião, não tem compromisso com o povo brasileiro, em particular com a classe trabalhadora.
É sabido que os terceirizados recebem salários muito menores. Em média, 24% a 25%. Na minha categoria, na categoria bancária, os trabalhadores terceirizados não chegam a receber 30% do salário do bancário diretamente contratado. Ou seja, a perda salarial dele é para mais de 70%. Para mais de 70% na categoria bancária, que demonstra o risco dessa medida. O que está colocado com esse projeto votado na semana passada, que amplia a possibilidade da terceirização na atividade fim, que amplia a possibilidade da pejotização, é o fim dos médicos. Nós ouvimos no Jornal Nacional naquela noite, no Jornal da Globo, o seu William Vac chamar: agora o médico vai ser terceirizado, agora o enfermeiro vai ser terceirizado, o professor vai ser terceirizado, o químico vai ser terceirizado, o metalúrgico. Acabam-se as categorias, acabam-se os direitos que estão estabelecidos nas convenções coletivas, nos acordos coletivos, produto de luta, de organização, de resistência, da negociação sincera, da luta decisiva, mas legal, legítima e constitucional do movimento sindical no Brasil. E a terceirização acaba com tudo isso. Nós vamos ter, dessa forma, um país onde a desigualdade social, onde as desigualdades regionais se ampliam, a violência se amplia, todos os malefícios dessa sociedade desigual vai se ampliar. É a barbárie que está se estabelecendo no mundo do trabalho. Na verdade, vamos falar sério. Uma empresa, uma firma terceira, o papel dela, a especialização dela, a especialidade dela é alugar pessoas. Uma firma terceira é montada para alugar pessoas para uma outra empresa. É o capitalismo sem risco. O empresário abre uma empresa, ele tem que saber que todas as atividades permanentemente necessárias, se não é feita por ele, pela sua família, ele precisa contratar um trabalhador. Os grandes empresários no Brasil não querem ter sequer essa responsabilidade. Quer alugar pessoas. Os defensores da medida dizem: não, isso é a modernidade. É moderno alugar pessoas? É moderno obter lucro alugando pessoas? Aumentar os lucros, reduzir os custos das empresas, reduzindo o salário, reduzindo o direito, é tão antigo quanto o advento do capitalismo. Não há nada de moderno nisso. Isso é o que se conta, é a cantilena que se conta para o povo brasileiro para nos convencer a aceitar essas medidas. A terceirização, da forma como foi votada no 4302, no serviço público, além de acabar com o emprego formal dos servidores, vai acabar com o concurso público. Imaginemos nosso país, das dimensões continentais que temos, um país imenso, com milhares de prefeituras, milhares de vereadores, centenas de empresas públicas, não precisam mais fazer concurso público. Basta contratar a firma do apaniguado, do amigo, do governante de plantão, que vai fornecer serviços e mão de obra para a prefeitura, para a Câmara, o que seja, ou para a empresa pública. O que vai acontecer, senhores e senhoras? O que vai acontecer é que vai aumentar o desvio de recursos públicos. É o poder público dispensar o concurso para contratar a firma do apaniguado, né, do amigo, e estamos aí vendo que não é apenas apaniguado, amigo, tem cafajeste também, metendo a mão no dinheiro público. Que vai acontecer o aumento da corrupção no nosso país, além de precarizar profundamente o serviço público, além de precarizar profundamente o atendimento à população, porque o servidor público faz um concurso, tem responsabilidade, tem compromisso e é cobrado, Com a empresa terceira, o que vai prevalecer, na nossa opinião, é o desvio do recurso público, é o desvio da finalidade do poder público ao abrir mão do concurso e contratar firmas terceiras. O projeto votado na semana passada, o 4302, também amplia as possibilidades de pejotização. Deixaremos de ser trabalhadores. Eu sou de uma organização que chama
central da classe trabalhadora. Eu não acho que nós podemos chegar aqui e vamos transformar numa central de prestadores de serviços. Não faz o menor sentido. O PJ, ao invés de ter um contrato de trabalho, o que ele tem, ele vira uma empresa. A empresa de si mesmo e vai emitir uma nota fiscal de serviços ou qualquer coisa que o valha. Perde 13º, não tem fundo de garantia, não tem descanso semanal remunerado, não tem direito algum, não tem direito a férias regulares uma vez por ano, depois de um ano trabalhado. Ou seja, essa pejotização acaba com os direitos dos trabalhadores. Vão dizer novamente, mas é para gerar emprego. Não vai gerar novos postos de trabalho. O que vai acontecer é que os postos de trabalho existentes hoje, que são regulares, que são diretamente contratados, migrarão para contratos precários, migrarão para pejotização, migrarão para firmas terceirizadas. Nós já vimos, atualmente já existe terceirização na atividade fim, uma prática fraudulenta, ilegal, e que o trabalhador, uma pequena parcela de trabalhadores recorre à Justiça do Trabalho, porque a maioria sequer consegue recorrer à Justiça do Trabalho. E na Justiça do Trabalho, se levar a Constituição em consideração, se levar o papel social, a valorização social do trabalho, a dignidade da pessoa humana, o princípio do não retrocesso social e os direitos estabelecidos na Constituição Cidadã, a Justiça do Trabalho tem que reconhecer esse direito que foi negado ao trabalhador enquanto ele estava trabalhando. Isso tem gerado aquilo que já foi falado aqui, a insegurança jurídica. Eles querem legalizar a fraude da contratação do trabalho. O que eles querem é dar segurança jurídica para a superexploração dos trabalhadores. O que eles querem é permitir a precarização geral e restrita com esse projeto que foi votado na semana passada. Mas não é apenas os trabalhadores quem perdem, não são apenas os direitos trabalhistas que são diminuídos. A pejotização e a precarização dos contratos, primeiro, vai diminuir os fundos públicos, vai diminuir a arrecadação do Estado, aumenta a crise fiscal, diminui a arrecadação do fundo de garantia, diminui o recurso do FAT, que muitas vezes as empresas usam para se reestruturar com o dinheiro do trabalhador. Diminui o dinheiro da Previdência Pública, que está dizendo aí que existe um déficit e quer tirar mais dinheiro da Previdência Pública, porque o pejotizado não vai contribuir para a Previdência Pública. Então, aqui se trata de um agravamento da crise social brasileira, se trata de um agravamento do desemprego. E esse trabalhador pejotizado, que não tem registro em carteira, não vai se aposentar nunca, né? Nem os demais trabalhadores, com a regra de 49 anos de contribuição, se aposentaria. Imagina esse trabalhador que sequer vai ter tempo de contar 49 anos de contribuição. Nós queremos dizer, se quer discutir geração de emprego, o povo brasileiro e a classe trabalhadora quer sim discutir emprego. Emprego interessa aos trabalhadores. As grandes empresas utilizam o desemprego para reduzir salário. Porque quando o trabalhador está desempregado, muita gente está desempregado, a gente trabalha por qualquer preço, porque precisa botar comida na nossa casa, no prato dos nossos filhos. Quer reduzir o desemprego? Baixa os juros do cartão de crédito. Eu olhava aqui no site do Banco Central, a taxa de juros cobrada da Crefisa, aquela empresa que financia o jornal da Globo, cobra um crédito pessoal no não consignado, 911% de juros ao ano. Tem que reduzir os juros para melhorar a atividade econômica, tem que diminuir o que o Tesouro paga para os bancos para investir na infraestrutura. Quer gerar emprego? Fortalece a indústria nacional, faz uma reforma tributária que tire os impostos da produção e do consumo e leva a cobrar imposto da riqueza, da fortuna, da herança, da grande propriedade. Esse é o debate, essa é a pauta que o povo brasileiro precisa discutir. Correto? Queremos sim discutir a geração de emprego, mas não reduzindo salários e direitos. Até porque a experiência internacional é muito clara. Aonde se reduziu direitos, aonde se precarizou, não gerou novos postos de trabalho. Infelizmente,
Essa é a realidade que nós temos para discutir. Nós queremos, o tempo se esvai, mas nós queremos aqui dizer que aqui está se discutindo essa agenda para pagar o golpe financiado pelo grande capital. Porque deram um golpe, tiraram a presidenta, mas o golpe foi contra a classe trabalhadora, para acabar com a aposentadoria, para acabar com a CLT, para acabar com os direitos trabalhistas, que são o ponto fundamental, é o mínimo básico inscrito na Constituição para dar o mínimo de garantia e de dignidade para o nosso povo. Muito obrigado, com muita tranquilidade, agradeço por nos ouvir. Com a palavra, Edson Carneiro da Silva, para suas considerações finais e resposta às perguntas dos parlamentares. Mais uma vez, agradecer o convite. A companheira Maria Isabel ali falou que a escravidão acabou, mas o que a gente está vendo com esse conjunto de medidas é que nós estamos mais próximo dela do que nós tivemos nas últimas décadas. Eu sou filho, meu pai, o seu Bruno, aliás, está completando 75 anos de idade exatamente hoje, lá em Promissão, e há 50 anos atrás, ele e a sua família trabalhou sob condições análogas no interior do Paraná, análogas à escravidão. Trabalho forçado, quase no tronco, e para sair da fazenda tinha que ser fugido. E a tragédia é a gente verificar que 50 anos depois essa realidade persiste. Não apenas no campo, como na cidade. Basta ver as confecções aí na Grande São Paulo, um dado que demonstra que o trabalho precário e a escravidão está presente. Até a lei do trabalho escravo estão tentando flexibilizar. Foram feitas várias colocações, e eu quero também considerar o respeito com todas as diferenças. Tem diferenças que são filosóficas, e nós não vamos aqui discutir essas diferenças filosóficas. A Constituição Federal de 88 resolve isso. Está lá, todas as posições estão na Constituição de 88. O prezado relator pediu para a gente estabelecer algumas questões. Primeiro, onde fala de pejotização. O texto votado agora, o 4302, ele considera a pessoa física como contratante, né? E ele não estabelece um vínculo empregatício entre os sócios das empresas prestadoras e a empresa contratante. É a pejotização. Abre as portas para a pejotização. O colega, com todo respeito, que falou da especialização, no texto votado não há uma linha, nada que diga de especialização das empresas, não tem nenhuma cobrança de especialização. O que tem é a possibilidade de subcontratação. Uma empresa terceira subcontrata. O salário do trabalhador é o mesmo. Ou a empresa contratante, ela quer reduzir custo, quer pagar menos. O trabalhador não quer receber menos. Entra uma empresa no meio. Quem é que vai perder aqui? Vai tirar do lucro da empresa ou do salário do trabalhador? Aí entra um outro terceiro. Todas as empresas que entrarem nessa relação, que deveria ser uma relação entre patrão e empregado, todas as empresas vão ter lucro. Vai sair da onde? A empresa tomadora de serviço não quer perder. O trabalhador não quer perder, mas vai perder, porque vai surgir uma série de intermediários para tirar o seu lucro. Nenhuma empresa terceira vai interpor para ficar sem lucro. E a subcontratação e a permissão da subcontratação, senhores e senhoras parlamentares, me desculpa, isso não é especialização. Aqui se falou de empresário, dar emprego. Uma coisa são as empresas, outra coisa são os empresários. Uma coisa são os microempresários, o pequeno e médio empresário. Outra coisa é o grande capital. Aqui no Brasil, o que a gente vê, a empresa quebra e o empresário fica mais rico. Vamos discutir a situação para melhorar as empresas? Vamos acabar com os impostos indiretos na produção e no consumo. E quem vai pagar imposto aqui é quem tem grande fortuna. Alguém falou, mas como isso? A gente sabe, né? 20 milhões, não estou falando de riquinho, não, lá em Promissão. É ricaço, e tem poucos no país. O trabalhador tem um carrinho, paga IPVA.
O grande empresário paga IPVA do helicóptero, do jatinho, do iate, é um veículo automotor, né? É disso que nós estamos falando. Nós queremos dizer, o país precisa, sim, mas quem é que paga essa conta? É o povo brasileiro? É a dona Maria Isabel? É o seu Bruno? É a classe trabalhadora? Na nossa opinião, não será. Não será porque nós vamos à luta e vamos mobilizar esse país. No dia 31 agora, o país já vai parar. No dia 28 de abril, nós vamos parar o Brasil, greve geral, para barrar o desmonte da Previdência, para barrar o desmonte da CLT, para reverter esse processo de terceirização, que é a precarização geral. E mais, além de parar o Brasil, de fazer luta social, nós vamos dialogar com o povo brasileiro. E o deputado e a deputada que votar a favor desse desmonte vai ter que se explicar por que é que acabou o 13º daquele trabalhador que é PJ. Vai ter que dizer por que é que o trabalhador não vai se aposentar mais. Quem votar a favor desses projetos vão para o poste, vai para as redes sociais. Nós vamos visitar as igrejas, vamos visitar as escolas, vamos no boteco da esquina, vamos conversar com todo mundo. Porque, gente, é para ser feliz, gente não é para morrer de fome, gente não é para morrer num emprego terceirizado, adoecer. O Brasil é campeão de acidente de trabalho. E nós não vamos abrir mão dos direitos de conquistas de décadas, para concluir. Direitos aqui levaram décadas e sequer, com um golpe, acabar com as conquistas de décadas. E a classe trabalhadora, o povo brasileiro e os aliados da classe trabalhadora não permitirão. Com todo respeito, nós vamos lutar, vamos derrotar o desmonte e vamos garantir que quem vai vir para essa Câmara aqui é quem vota com os trabalhadores. Quem vota com os empresários tem que discutir o que quer fazer, os grandes empresários. Os micros são nossos aliados porque também perdem. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Edson.